nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero te adorar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que o Senhor é fiel. E ainda que eu não mereças, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, o Senhor é fiel, Senhor Deus. Para sempre o Senhor tem sido fiel, e o Senhor sempre será fiel. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. E eu nem mereço tanto amor do Senhor, tanto carinho e cuidado, Senhor. Aleluia, o Senhor é fiel, fiel é o Senhor para com o teu servo. Aleluias, aleluias. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos somente a Deus Pai, Filho e Espírito Santo e o amado, nosso amado Jesus Cristo, para sempre. Amém. Vamos meditar nesta quarta-feira, dia 14 de janeiro de 2026, culto da família. Vamos meditar em Salmos, capítulo 36, versículo 1 ao 12. Depois vamos ler uma introdução desta palavra. Depois vamos orar por nós e pelos nossos familiares, em nome de Jesus Cristo. Diz assim a palavra de Deus. O salmista, o rei Davi, servo do Senhor, servo de Deus, nos ensinando, né? Nos falando sobre a malícia, falando para o nosso ser humano não sermos maliciosos, não sermos prevaricadores, ímpios. Diz assim a palavra de Deus. Salmos capítulo 36, versículo 1. A prevaricação do ímpio fala no íntimo do seu coração. O rei Davi nos ensinando através da palavra de Deus. Não há temor de Deus perante os seus olhos.
do prevaricador. Prevaricador quer dizer o quê, pastor Luiz Carlos Pereira? Prevaricador quer dizer pessoa que retarda de fazer as coisas certas, ou deixa de praticar indevidamente. E tem mais, né? Mais significado. Porque em seus olhos se lisonjeia, até que a sua iniquidade se mostra detestável. A iniquidade, o pecado sempre será detestável. Pecado, quando muitas vezes o pecado não é ruim, não é amargo, mas depois se mostra detestável. Depois que cometido, o pecado se mostra detestável, ruim. Porque o pecado é ruim, o pecado é errado, o pecado traz prejuízo. Torna-se detestável depois de praticá-lo. As palavras da sua boca são malícia, do prevaricador. As palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. De querer entender e fazer o bem. O diabo engana. Com o pecado, com as coisas erradas. Ele engana, diz que não, pode fazer, não tem problema, essa é só uma coisinha pequenininha, Deus nem vai se preocupar, nem vai cobrar. Pecadinho pequenininho, pecadão grande, para Deus é o mesmo. Pecado é pecado. O pecado só traz prejuízo, tanto que o próprio Jesus disse que o preço do pecado é a morte. Pode ser a morte espiritual ou também a morte física. É muito sério. E o prevaricador, o que ele faz mais? Maquina o mal na sua cama. Tá deitado, tá maquinando mal, tá, né? Põe-se em caminho que não é bom. Não aborrece o mal. Esse é o problema. E essas pessoas, o preço que elas pagam muitas vezes é preço muito alto. Então, o próprio rei Davi, através da palavra, o verbo Jesus, a palavra de Deus, nos ensinando. Em caminho que não é bom. Não aborrece o mal. Nós cristãos, nós os que procuram agradar a Deus, fazer a vontade de Deus e querer Deus conosco todo dia e viver, né, na obediência, no caminho de Deus, fazendo o bem, fazendo o que é certo, e isso não é que seja bom para Deus, é bom para nós, é o melhor para nós e alegra a Deus. Porque o cristão não é evangélico. Evangélico é uma religião, nós não somos religião. Jesus não era religião, Jesus era cristão. E nós devemos ser cristão. Cristão é parecido com Cristo. O que quer dizer isso, pastor Luiz Carlos? Cristão faz o que Jesus fazia. Andava como Jesus andava. Fazendo o que era certo, não aceitando o pecado, as coisas erradas. Esse é o nosso dever de cristão. Fugir do pecado, das coisas erradas, não aceitar proposta do diabo, dos infernos, de ninguém. Pode ser a proposta que for, não devemos de aceitar. Devemos de firmar em Deus, obedecer a Deus, para alegrar o coração de Deus e tornar-se filhos e filhas verdadeiros de Deus. Só assim
o ser humano consegue tornar-se filhos e filhas verdadeiros de Deus, meio-irmão de Jesus, fugindo do pecado, das coisas erradas, praticando o bem, fazendo o que é correto, o que é certo, no nome de Jesus Cristo. É isso que o rei Davi se esforçava para fazer o que agradava a Deus. E eu também me esforço para fazer o que agrada a Deus, que é isso que me importa, é agradar a Deus. Não tenho, meu interesse não é estar agradando o homem, nem muito menos agradando eu. E o rei Davi tinha esse prazer. Ele não era perfeito, o rei Davi. Os discípulos, João, Pedro, Lucas, Tiago, Marcos, João, Paulo, não eram perfeitos. Tinham falhas como eu, como você, mas eles lutavam noite e dia para não pecar e não fazer coisa errada, para fugir do pecado, não aceitar e fugir das coisas erradas, não aceitar. É esse o segredo para o ser humano tornar-se filho e filha de Deus verdadeiro, meio irmão de Jesus. Isso é tomado por esforço, dedicação aqui nessa terra. Não se compra com dinheiro, com nada. A salvação, o amor, né? As bênçãos de Deus. E diz mais aqui, né? Não aborrece o mal. Em caminho que não é bom. Aí pessoas que andam em caminho que não é bom e acham que é bom. Pode até parecer ser bom, mas o fim lá depois não é bom não. Não aborrece o mal. Pessoa que não aborrece o mal, que aceita o mal e as coisas erradas, mas Deus é bom. Deus é todo amor, todo misericordioso. Deus perdoa. Deus quer que a pessoa se reconcilia. Deus está de braços abertos, sempre e sempre estará, porque Ele nos ama. Ele não é Deus só meu, Ele é Deus de todos os seres humanos. E o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, o Deus Jesus, Filho do Deus, desceu aqui para salvar a humanidade. Ele é Deus de todos, todos. Ele ama todo ser humano. Ele não faz exceção de pessoa alguma. Ele não tem nada a ver com o pecado do ser humano e nunca terá. Mas ele ama o pecador, ama todos os seres humanos. E ele ajuda. Todo ser humano que pede, ele ajuda. Que pede, recebe. Recebe aquilo que for proporcional para o pedido. Porque Deus não vai dar mais do que a pessoa necessita. Porque Deus não quer que a pessoa se prejudique. Deus é bom, mas ele não é bobo não. Ninguém zomba Deus, ninguém escarnece Deus, e os que escarneceram, muitos não estão aí, e os que escarneceram estão aí porque perderam o perdão verdadeiramente, porque senão não estariam também. Essa é a verdade. E então, leve a sério Deus, Criador dos céus, da terra, do universo e tudo que existe, e Jesus Cristo, seu Filho amado, e o Espírito Santo deles, que não é brincadeira, não. Mas eles são todo amor, todo misericordiosos para com nós, para com o ser humano, todos os seres humanos. Diz mais o 5 aqui, a tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. Deus é bom, maravilhoso, as misericórdias dele. Ele é um Deus que ama ajudar o ser humano, que ama ver o ser humano, né, se erguer, sair da lama, do esgoto, da podridão, do sofrimento, da depressão profunda. Deus ama ver o ser humano livre, liberto, abençoado, abençoada. Por isso ele é um Deus de misericórdia. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus contigo. E a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens.
A tua justiça é como as grandes montanhas. Os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. É Deus. Se Deus não nos conservar em vida, já era. O ser humano acha que não precisa de Deus. Se ele disser que não precisa de Deus, é um perigo dele não durar nem um dia, nem uma hora, nem um minuto. Depende muito de cada ser humano. É muito sério. Deus não tem com Deus, não tem brincadeira não. Ele é um Deus bom, um Deus de amor, um Deus misericordioso, mas tenha respeito por Deus. Respeite Deus, o Criador, porque não é brinquedo não. Ser humano que não respeita a Deus, Pai, Deus, Filho, não respeita o Criador, tá lascado. E precisa ter o dever de respeitar Deus. E o servo de Deus também. Se não quer falar bem do servo de Deus, não quer falar bem de Deus, do servo de Deus, não fale nada. Que está sendo abençoado por não falar nada. Essa é a pura verdade. Ore, fala para Deus, Deus, abençoe o teu servo, melhora ele ali, aqui, ajuda ele, prospera ele, instrua ele. Eita glória, Deus é bom. E diz mais aqui, vou ler de novo. A tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade. E por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa, e os farás beber da corrente das tuas delícias. Oricandeli, halabachandurie, eu tomo posse. Eu recebo essa bênção de Deus na minha vida, nas nossas vidas, na vida dos meus familiares, dos meus amigos, seus familiares, conhecidos, seus familiares, até desconhecidos e seus familiares. Nome de Jesus Cristo, Deus é maravilhoso. É lindo, poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos ou imaginamos, muito e muito mais. Eles se fartarão da gordura, nós, seres humanos, que procuramos ouvir a voz de Deus e mudar para melhor, tornando-se uma bênção, deixando de fazer o mal, as coisas erradas, para fazer o bem, as coisas certas. Eles se fartariam, e aí nós nos fartaremos da gordura da tua casa, que vem de Deus, da mão de Deus, e os farás beber, e nos farás beber da corrente das tuas delícias, porque em ti está o manancial da vida. Deus tem o manancial da vida. Sem Deus, o ser humano não tem vida. Vive sem rumo, sem esperança, sem perspectiva dos amanhã, de dias melhores no amanhã. Com Deus, os dele ele cuida, ele diz e sempre dirá. Os dele ele cuida e sempre cuidará. Os dele ele protege e sempre protegerá. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Ele é Deus, eu creio, eu prego o Deus vivo, todo-poderoso, que ouve as nossas petições, vê tudo, nada passa despercebido. O Deus vivo, que tem coração, tem sentimento de amor, de misericórdia, de compaixão,
de amor verdadeiro por cada um de nós, ser humano, porque em ti está o manancial da vida e na tua luz veremos a luz, porque o Senhor Deus é luz. E quando vamos, os que ir morar com Ele lá, nós que vamos morar com Ele e os que irem, Ele será o nosso luminário, Ele será a nossa luz, dia, não nunca haverá mais noite, escuridão, Ele será a nossa luz direto. Aleluia! Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem e a tua justiça sobre os retos de coração. Estende a tua benignidade sobre nós, Senhor, os que te conhecem, e a tua justiça sobre os retos de coração. Os que ainda não são retos de coração, que torne-se reto de coração para ter tudo e muito mais de Deus nas suas vidas e na vida dos seus familiares. Não venha sobre mim o pé dos soberbos. Não venha sobre mim os pés dos soberbos, Senhor. E não me mova a mão dos ímpios. Ali caem os obreiros da iniquidade, cairão e não se poderão levantar. Então temos que ficar alertos, atentos, meditando na palavra de Deus, orando, meditando e orando seguidamente, de preferência todos os dias, se possível, mais de uma vez por dia, no nome de Jesus Cristo. Vamos ler uma introdução desta palavra, pregada de Salmos capítulo 36, versículo 1 ao 12, diz assim: o Senhor, manancial da vida. Este salmo apresenta 3 momentos distintos. No primeiro, há versos de sabedoria, nos quais Davi descreve a condição dos homens ímpios. Estes não têm o temor de Deus, são vaidosos, maquinam e trilham o mau caminho. No segundo, o salmista, por meio de um hino de louvor, exalta os atributos divinos, sua misericórdia, fidelidade, justiça e benignidade. No terceiro, com uma oração de lamento, ele pede justiça e benignidade aos que conhecem o Senhor, para que não sejam atingidos pela soberba dos ímpios. De fato, não há quadro mais triste na casa do Pai do que ver os que se vendem aos demônios. A tentação vem sobre todos, por isso é preciso vigiar e orar para não entrar na conversa do inimigo. Pois o prazer dele é ver os servos de Deus tropeçarem. Temos que ficar atento. O diabo, o inimigo é o diabo, é os anjos caídos que tornaram-se demônio. Esses são os inimigos. Nós não temos o nosso inimigo, o inimigo de Deus, dos anjos, de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, dos anjos de Deus, não são as pessoas. Não, é os demônios que usam as pessoas, que entram nas pessoas e usam as pessoas para fazer as maldades. Nós não lutamos, Deus não luta contra carne e sangue. E nós também, servos de Deus, não lutamos contra carne e sangue, contra pessoas. Lutamos contra os principados e potestades,
que agem nas pessoas. Nosso trabalho é expulsá-los, né? Destruir com as obras deles, no nome de Jesus Cristo. Vamos orar, Senhor, estou na tua presença. Vamos orar por famílias que estão precisando de uma ajuda dos céus, de uma ajuda do Senhor. Estão, Senhor, sofrendo. Com contendas, desavenças, não consegue dialogar, não consegue se entender. O diabo, os inimigos, o demônio agem, causando, falando para as pessoas, perturbando as pessoas com tantas coisas, vãs até, para as pessoas ficarem preocupadas, desesperadas, ansiosas, depressivas, transpassadas de dores e problemas e situações. Né? Com falta de condições financeiras, que também é um causador, é uma situação diabólica, uma situação do inferno, que o ser humano não precisaria estar passando, porque os países têm têm riquezas imensas que poderiam suprir as necessidades do povo, do trabalhador. O trabalhador ganha uma miséria aqui nesse país, não dá nem para pagar as contas. Imagine, tu come ou paga as contas, é cruel. As famílias fazem tudo isso, pressionam, não dão jeito para causar destruição nas famílias. Esses demônios dos infernos caiam por terra, no nome de Jesus Cristo. Senhor, esses demônios dos infernos que agem nas famílias, destruindo, trazendo brigas, desconfusão. Eu uso o poder de Deus para manetear eles, destruir, aniquilar com as obras deles. Eu uso, porque eu não tenho poder algum, mas o nome de Jesus, o próprio Filho de Deus vivo, tem esse poder. E eu uso o poder do nome de Jesus Cristo para destruir, aniquilar, incinerar, desfazer essas obras do mal nessas famílias. Que essas famílias venham ter diálogo, venham ser perdoadoras, perdoadores, perdoar para ser perdoado, como o Senhor diz. Como posso perdoar vocês? Deus diz, se vocês não perdoam o seu próximo. Então devemos de perdoar, ter um coração perdoador. Deus coloca um coração perdoador neles, nelas, nessas famílias, no nome de Jesus Cristo, em nós, Senhor. Que eles venham dialogar para solucionar os problemas, as situações, que eles venham se unir, se ajudar para solucionar o que precisar ser solucionado. Ajuda-o, Senhor, ajuda-as, nome de Jesus Cristo. Senhor, também supra as necessidades deles, delas, dessas famílias que estão precisando de uma provisão dos céus, estão sem alimento, estão sem condições, estão passando necessidade, passando fome, sofrendo pelos filhos, filhas, netos, passando fome. Senhor, tem muitas pessoas passando fome. Haja tocando no coração dos líderes desses países, que eles venham cuidar do seu povo, usar os recursos dos países para ajudar o seu povo, para alimentar o seu povo, para
cuidar da saúde do seu povo, Senhor. No nome de Jesus Cristo, agindo Deus, quem impedirá desta palavra chegar a Deus e Deus agir? Eu creio. Agir no coração desses líderes, tirar aquele coração de pedra, aqueles corações insensíveis e colocar um coração de carne, um coração bondoso, um coração cheio do amor de Deus. Nome de Jesus Cristo, para eles deixarem de fazer o mal e fazer o bem, porque isso é bom, vai ser bom para eles, para as famílias deles e para todos. Nome de Jesus Cristo, eu abençoo a todas as famílias da terra, com a bênção do Deus vivo, do Deus do céu, do Papai do céu, do seu Filho Jesus Cristo e do Espírito Santo deles, nome de Jesus Cristo. Eu abençoo todas as famílias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, nome de Jesus Cristo. Busque a Deus, Deus vai ajudar vocês. Deixe a preguiça de lado, deixa de fazer as coisas erradas. Busca a Deus, leia a Bíblia, fale com Deus, pede ajuda a Deus. Se precisar pedir, peça ao Deus vivo, ao Papai do céu, ao Deus do céu que você sabe quem é. Você não precisa ver Deus para saber que Ele existe, é galardoador, abençoador e que sempre te ajudou e sempre te ajudará. Quando você precisou pedir, Ele te ouviu. Deus me salva, Deus me ajuda, Deus me livra. E Deus, antes de você terminar o seu pedido, Deus agiu em milésimo de segundo. É esse Deus que você precisa pedir. E Ele não quer que você peça para outros deuses. Outros deuses são deuses que não têm nada para lhe oferecer. Deus feito pela mão do homem não tem nada para oferecer. Deus que não tem vida, não tem nada. Tem um Deus dessa terra que é o diabo, Satanás, Lúcifer. Esse é o Deus dessa terra. Esse você não deve pedir. Se você pedir para ele, ele pode até te dar, mas ele vai te cobrar e vai te cobrar caríssimo. E você não vai ter condições de pagar, porque o que ele quer, o que ele vai cobrar de você não é dinheiro, não é coisa mais. É alma, é vida, a sua alma, dos seus familiares. Não peça nada a ele, não aceite nada do diabo, dos demônios. Peça para Deus, que Deus providenciará para você. Ele concederá como Ele te concedeu em vida até agora. Você está respirando, Ele está te alimentando e Ele continuará. É só você buscar Ele. Deus diz, aquele que me busca me encontra, aquele que bate a porta se abrirá. Busca Deus. Fale com Ele as tuas situações e Ele vai te ajudar. Como Ele te ajudou, Ele que vai te ajudar até e vai estar contigo até a consumação do século. Ele nunca te deixou e jamais te deixará. Ele nunca te abandonou e jamais te abandonará. Ele é um Deus que te ama te ajudar, ama te ver feliz, realizado totalmente, completamente. Mas isso depende de você, a decisão é sua, só você pode tomar. Se você quiser Deus, andar nos caminhos de Deus, fugir do pecado, das coisas erradas e procurar fazer o bem, fazer as coisas certas que Deus pede para você viver bem, está nas tuas mãos. É o livre-arbítrio, só você tem esse poder. Use esse poder para querer Deus, para ter a tua vida mudada, transformada, abençoada, e os seus familiares também. Senhor, obrigado pela tua palavra. Se você sentir de compartilhar com seus familiares, amigos, amigas, até conhecido, até desconhecida, amém. Se sentir, amém. Se não sentir, amém também. Deus os abençoe. Tenha uma noite abençoada. O sono do justo. Sexta-feira, 19h30. Palavra, cura e libertação. E oração forte. Nome de Jesus Cristo. Domingo dos Filhos de Deus. Às 8h30. Fique na paz. Abraços.